A História Sem Fim, Michael Ende. Esta inscrição encontrava-se na porta envidraçada de uma pequena loja, mas naturalmente só tinha esse aspecto quando, do interior sombrio da loja, se olhava para a rua através da vidraça. Lá fora era uma manhã cinzenta e fria de novembro e chovia a cântaros. As gotas escorriam pela vidraça e por cima das letras floreadas. Tudo o que se via através da vidraça era uma parede manchada pela nuvem do outro lado da rua. De repente, a porta se abriu com tanta força que os sininhos de latão que pendiam sobre ela começaram a tilintar e só pararam depois de alguns instantes. O causador deste tumulto era um garoto baixo, gordo, de uns 10 ou 11 anos. O cabelo castanho escuro, molhado, caía-lhe sobre o rosto. Tinha o casaco encharcado de chuva e trazia a tiracolo uma pasta escolar presa por uma correia. Estava um pouco pálido e ofegante, mas apesar de há pouco parecer ter muita pressa, continuava parado diante da porta aberta, como se estivesse pregado no chão. À sua frente estendia-se um compartimento comprido e estreito, cujos fundos se perdiam na escuridão. Nas paredes havia estantes que iam do chão ao teto, abarrotados de livros de todos os tamanhos e formas. No chão empilhavam-se montes de grandes manuscritos e em algumas mesinhas havia também montes de livros menores, encadernados em couro, com capas enfeitadas a ouro. Por trás de uma parede de livros da altura de um homem, colocada no fundo do compartimento, brilhava a luz de um candeeiro. Desse local iluminado erguia-se de vez em quando uma argola de fumo, que ia aumentando de tamanho para depois desaparecer lá em cima, na escuridão. Pareciam sinais de fumaça usados pelos índios para enviarem mensagens de colina em colina. Era óbvio que havia alguém ali, e com efeito o rapaz ouviu uma voz bastante rude, que por detrás da parede de livros dizia: "Ou entre ou saia, mas feche a porta, está ventando." O rapaz obedeceu e fechou a porta de mansinho. Depois aproximou-se da parede de livros e espreitou cautelosamente para o outro lado. Um homem atarracado estava sentado por detrás dos livros, numa poltrona de orelhas de couro muito gasto. Vestia um terno escuro amarrotado que parecia muito usado e como que empoeirado. Tinha a barriga apertada e um colete estampado. O homem era calvo, mas por cima das orelhas havia 2 tufos de cabelos brancos espetados. O rosto era vermelho e lembrava a cara de um bulldog feroz. O nariz, bulboso, sustentava um par de óculos pequenos dourados. Além disso, fumava um cachimbo, curvo, que lhe pendia dos lábios, obrigando-o a torcer a boca. Segurava sobre os joelhos um livro que devia estar lendo, pois fechara-o, deixando o grosso indicador da mão esquerda entre as páginas, como um marcador, por assim dizer. O homem tirou os óculos com a mão direita, examinou o rapaz pequeno e gordo que se mantinha em pé à sua frente com o casaco encharcado, e fechando um pouco os olhos, o que lhe acentuou um ar de ferocidade, limitou-se a murmurar: "Minha nossa!" Depois, abriu o livro novamente e recomeçou a ler. O rapaz não sabia muito bem o que fazer. Por isso deixou-se ficar simplesmente ali, fitando o homem com os olhos muito abertos. Finalmente, o velho fechou novamente o livro, deixando o dedo entre as páginas e resmungou: "Preste atenção, menino. Eu não gosto de crianças. Sei que está na moda fazer um grande alarido quando se trata de vocês. Mas comigo não. Não gosto nada de crianças. Para mim não passam de uns patetas choramingas, de uns desajeitados que estragam tudo, sujam os livros de geleia, rasgam as páginas e não querem nem saber dos problemas e preocupações que os adultos possam ter. Digo isso para você, não se iluda. Além do mais, não tenho livros para as crianças e nem venderei outros livros a você. Espero ter sido claro." Disse tudo isso sem tirar o cachimbo da boca. No fim, tornou a abrir o livro e recomeçou a leitura. O rapaz assentou em silêncio e fez menção de se retirar. De alguma forma, porém, pareceu-lhe que não poderia aceitar aquele sermão sem protestar. E por isso voltou-se uma vez mais e disse baixinho: "Nem todos são assim." O homem ergueu lentamente os olhos do livro e voltou a tirar os óculos. "Você ainda está aí? Diga-me uma coisa, o que é preciso para eu me livre de você?" "O que você tinha de tão importante para dizer?" "Não era importante", respondeu o rapaz.
ainda mais baixinho. Eu só queria dizer que nem todas as crianças são assim, como o senhor disse. Então é isso. O homem levantou as sobrancelhas com ar de espanto. E certamente você é a grande exceção, não é? O rapazinho gordo não soube o que responder. Encolheu ligeiramente os ombros e voltou-se para ir embora. Bela educação, ouviu a voz resmungona dizer atrás de si. Isso você não deve ter muito. Senão, pelo menos tinha se apresentado. Meu nome é Bastian, disse o rapaz. Bastian Baltazar Bucks. Mas que nome curioso, resmungou o homem. Com esses 3 Bs. Mas você não tem culpa de ter esse nome. Não foi você que escolheu. Eu me chamo Karl Konrad Coroander. 3 Ks, disse o rapaz com um ar sério. Resmungou o velho. Correto. Deu umas baforadas no cachimbo. Mas pouco interessa como nos chamamos, porque não vamos nos voltar a ver. Agora eu gostaria de saber uma coisa. Por que é que você entrou com tanta pressa em minha loja? Parecia que você estava fugindo de alguma coisa, estava? Bastian acenou que sim com a cabeça. Seu rosto redondo empalideceu. Os olhos abriram-se ainda mais. Provavelmente assaltou a caixa de uma loja, supôs o Sr. Coroander. Ou bateu em uma velhinha, ou fez qualquer dessas coisas que vocês costumam fazer. A polícia está atrás de você, rapaz? Bastian sacudiu a cabeça. Vamos, responda, disse o Sr. Coriander. De quem você está fugindo? Dos outros. Que outros? Dos rapazes da minha classe. Por quê? Porque nunca me deixam em paz. O que eles fazem? Ficam me esperando na saída da escola. E depois? Ficam me xingando, me empurram e riem de mim. E você não faz nada? O Sr. Coriander fitou o rapaz por algum tempo com ar reprovador e depois perguntou: E por que você não lhes dá um murro no nariz? Bastian olhou para ele com os olhos arregalados. Eu não gosto de bater. E além disso, não sou muito bom no boxe. E brigar, você também não sabe? Perguntou o Sr. Coriander. Você sabe correr, nadar, jogar bola, fazer ginástica? Ou não sabe fazer nada disso? O rapaz fez que não com a cabeça. Em outras palavras, você é um molengão, não é verdade? Disse o Sr. Coriander. Bastian encolheu os ombros. Mas falar você sabe, disse o Sr. Coriander. Por que não responde quando eles zombam de você? Eu já fiz isso uma vez. E o que aconteceu? Eles me colocaram numa lata de lixo e amarraram a tampa. Fiquei chamando umas 2 horas até que alguém me ouviu. Resmungou o Sr. Coriander. E agora você não se atreve a fazer outra vez a mesma coisa. Bastian fez que sim com a cabeça. Tudo isso quer dizer, concluiu o Sr. Coriander, que você é um medroso. Bastian baixou a cabeça. Mas aposto que você é um bom aluno, não é? O melhor da classe, que só tira 10, o preferido dos professores, ou não? Não, disse Bastian, mantendo os olhos baixos. No ano passado, eu repeti. Pelo amor de Deus, exclamou o Sr. Coriander. Então você é um fracasso total. Bastian não disse nada. Deixou-se simplesmente ficar onde estava. Os braços caídos, o casaco pingando. O que é que eles dizem quando zombam de você? Quis saber o Sr. Coriander. Não sei. Tudo o que lhes vem à cabeça. Por exemplo, gordo, gordão, parece um balão. Quando sobe na árvore, se esborracha no chão. Esta não tem muita graça, disse o Sr. Coriander. E o que dizem mais? Bastian hesitou antes de responder. Maluco, cabeça de vento, mentiroso, convencido. Maluco? Por quê? Às vezes eu falo sozinho. E o que é que você fica falando? Eu imagino histórias. Invento nomes e palavras que ainda não existem e outras coisas assim. E você conta essas coisas para você mesmo? Por quê? Porque não interessam a mais ninguém. O Sr. Coriander calou-se durante algum tempo, pensativo. E os seus pais? Que dizem disso tudo? Bastian não respondeu logo. Depois de algum tempo murmurou. O meu pai não diz nada. Nunca diz nada. Não quer saber de nada. E a sua mãe? Já não está conosco. Seus pais são separados? Não, disse Bastian. A minha mãe morreu. Nesse momento tocou o telefone. O Sr. Coriander levantou-se com alguma dificuldade da sua poltrona e, arrastando os pés, dirigiu-se com alguma dificuldade da sua poltrona até um pequeno gabinete que ficava nos fundos da loja. Tirou o fone do gancho
e Bastian, com um pouco de esforço, ouviu dizer o nome. Mas depois o Sr. Coriander fechou a porta do gabinete e não se ouviu mais nada, além de um murmúrio abafado. Bastian deixou-se ficar onde estava, sem saber como aquilo tudo tinha acontecido, e por que ele havia dito e confessado tudo aquilo. Detestava que lhes fizessem perguntas. De repente, apavorado, deu-se conta de que ia chegar atrasado à escola. Sim, tinha que se apressar, correr, mas depois deixou-se ficar onde estava, indeciso. Alguma coisa o retinha, e ele não sabia ao certo o que era. Continuava a ouvir no gabinete a voz abafada do Sr. Coriander. A conversa ao telefone não acabava mais. Bastian deu-se conta de que durante todo o tempo estivera olhando fixamente o livro que o Sr. Coriander tinha nas mãos e que se encontrava agora sobre a poltrona de couro. Era como se o livro tivesse uma espécie de magnetismo que o atraía irresistivelmente. Aproximou-se da poltrona, estendeu a mão devagar e tocou o livro, e ao mesmo instante ouviu dentro de si um clique, como se tivesse sido pego em uma ratoeira. Bastian teve a estranha sensação de que aquele toque desencadeara qualquer coisa que agora devia forçosamente seguir seu curso. Levantou o livro e olhou por todos os lados. A capa era de seda, cor de cobre, e brilhava quando ele mudava o livro de posição. Folheando rapidamente o volume, observou que estava impresso em 2 cores diferentes. Não parecia ter gravuras, mas as letras que indicavam os capítulos eram grandes e muito ornamentadas. Examinando melhor a capa, descobriu 2 serpentes, uma clara e outra escura, que mordiam uma a cauda da outra, formando uma figura oval. Dentro dessa figura, em letras cuidadosamente traçadas, estava escrito: A História Sem Fim. As paixões humanas são misteriosas e as das crianças não o são menos do que as dos adultos. As pessoas que as experimentaram não as sabem explicar, e as que nunca as viveram não as podem compreender. Há pessoas que arriscam a vida para atingir o cume de uma montanha. Ninguém é capaz de explicar por quê, nem mesmo elas. Outras arruinam-se para conquistar o coração de uma determinada pessoa que nem quer saber delas. Outras ainda destroem-se a si mesmas porque não são capazes de resistir aos prazeres da mesa ou da garrafa. Outras, há que arriscam tudo o que possuem num jogo de azar ou sacrificam tudo a uma ideia que nunca se pode realizar. Algumas pensam que só podem ser felizes em outro lugar que não naquele onde estão e vagueiam pelo mundo durante toda a vida. Há ainda as que não descansam enquanto não conquistam o poder. Em suma, as paixões são tão diferentes quanto são as pessoas. A paixão de Bastian Balthazar Bugs eram os livros. Quem nunca passou tardes inteiras diante de um livro, com as orelhas ardendo e o cabelo caído sobre o rosto, esquecido de tudo o que o rodeia e sem se dar conta de que está com fome ou com frio? Quem nunca se escondeu debaixo dos cobertores, lendo um livro à luz de uma lanterna, depois de o pai ou a mãe ou qualquer outro adulto lhe ter apagado a luz, com o argumento bem intencionado de que já é hora de ir para a cama, pois no dia seguinte é preciso levantar cedo? Quem nunca chorou às escondidas ou na frente de todo mundo, lágrimas amargas porque uma história maravilhosa chegou ao fim? E é preciso dizer adeus às personagens na companhia dos quais se viveram tantas aventuras, que foram amadas e admitidas, pelas quais se temem ou ansiou e sem cuja companhia a vida parece vazia e sem sentido. Quem não conhece tudo isso por experiência própria, provavelmente não poderá compreender o que Bastian fez em seguida. Olhou fixamente o título do livro e sentiu ao mesmo tempo arrepios de frio e uma sensação de calor. Ali estava uma coisa com a qual ele já havia sonhado muitas vezes, que tinha desejado muitas vezes desde que dele se apoderara aquela paixão secreta. Uma história que nunca acabasse. O livro dos livros. Tinha de o conseguir a qualquer custo. A qualquer custo? Isso era muito fácil de dizer. Mesmo que o livro custasse mais do que os 3 marcos e 50 plennes que tinha na sua mesada, que trazia no bolso e era todo o dinheiro que possuía, aquele antipático Sr. Coriander já lhe havia explicado com toda a clareza que não lhe venderia nenhum livro e com certeza também não daria de presente. Não havia esperanças. E, no entanto, Bastian sabia que não podia ir embora sem o livro. Percebia agora que tinha entrado na loja por causa daquele livro. Que o livro o tinha atraído de alguma forma misteriosa, porque queria pertencer a ele, porque de fato a ele pertencera desde sempre. Bastian escutou atentamente o murmúrio que continuava a se ouvir no gabinete. Sem se dar conta do que fazia, escondeu o livro embaixo do casaco
e apertou contra o corpo com ambos os braços. Sem fazer barulho, recuou até a porta da loja, olhando sempre para a outra porta, a do gabinete. Ergueu o trinco com cuidado. Não queria que os sininhos de latão fizessem barulho. Por isso, entreabriu a porta de vidro, só o necessário para poder escapulir para a rua. Fechou a porta com cuidado pelo lado de fora, sem fazer barulho. Só então começou a correr. Os cadernos, os livros da escola e o estojo que estavam dentro da pasta saltavam e faziam barulho ao ritmo de seus passos. Começou a sentir uma pontada do lado, mas continuou a correr. A chuva escorria pelo rosto e entrava pelo pescoço. O frio e a umidade passavam pelo casaco, mas Bastian nem o notava. Sentia calor, e não era só de correr. A sua consciência, que não tinha dado sinal de vida enquanto estava na loja, começou a despertar. Todas as justificativas que antes lhe tinham parecido não convincentes perdiam agora o seu valor. Derretiam-se como bonecos de neve ao sopro de um dragão que lança chamas pela boca. Tinha roubado. Era um ladrão. O que fizera ainda pior do que um simples roubo. Sem dúvida, aquele livro era o único insubstituível. Fora certamente o maior tesouro do Sr. Coriander. Roubar a um violinista o seu violino ou a um rei a sua coroa era muito pior do que assaltar um banco. Enquanto corria, mantinha o livro bem apertado contra o corpo, por baixo do casaco. Não o queria perder, apesar do muito que lhe ia custar. Era tudo o que ele tinha no mundo. Pois é claro que agora não podia voltar para casa. Tentou imaginar seu pai sentado no grande aposento em que trabalhava. À sua volta havia dezenas de moldes de gesso e de dentaduras humanas, pois o seu pai era dentista. Bastian nunca tinha pensado se seu pai gostava ou não do trabalho que fazia. Pela primeira vez ocorrera-lhe isto, mas nunca mais poderia perguntar aquilo ao pai. Se fosse agora para casa, o pai, interrompendo o trabalho, sairia da oficina com seu avental branco, provavelmente trazendo na mão uma dentadura de gesso e perguntaria: "Já voltou?" "Já", responderia Bastian. "Você não teve aula hoje?" Era como se visse o rosto triste e calmo do seu pai. Sabia que não seria capaz de lhe mentir, mas também não podia dizer a verdade. Não, a única coisa que podia fazer era ir embora, para qualquer lado, para muito longe. Seu pai nunca deveria saber que o filho era um ladrão, e talvez nem sequer reparasse que Bastian já não estava na casa. Esse pensamento era quase consolador. Bastian deixara de correr, agora ia devagar, e ao final da rua avistou a escola. Sem se dar conta, tinha tomado o caminho de costume. A rua parecia-lhe completamente vazia, apesar de haver algumas pessoas. Mas para o aluno que chega tarde à escola, o mundo que o rodeia sempre parece morto. De qualquer modo, Bastian tinha medo da escola, cenário de suas derrotas diárias. Medo dos professores que o corrigiam amavelmente ou lhe despejavam suas iras. Medo dos outros rapazes que dele zombavam e não perdiam uma oportunidade sequer de lhe mostrar como ele era fraco e desajeitado. Não era a primeira vez que a escola lhe parecia uma prisão, onde ele sofria um castigo infindável, que duraria até que ele crescesse e que tinha de suportar com muda resignação. Mas agora, quando percorria os corredores cheios de ecos que cheiravam a cera e a casacos molhados, quando o silêncio ameaçador lhe tapava os ouvidos, como bolas de algodão, e quando finalmente chegou em frente da porta da sua classe, pintada com a mesma cor verde espinafre das paredes, percebeu de repente que também ali não tinha mais nada a perder. Tinha de ir embora, e o melhor era fazê-lo já. Mas para onde? Bastian tinha lido em seus livros de história a respeito de rapazes que se alistavam em um navio e corriam o mundo em busca de sua sorte. Alguns tornavam-se piratas ou heróis, outros voltavam ricos para casa ao fim de muitos anos, sem que ninguém os reconhecesse. Mas Bastian não tinha coragem para tanto. Além disso, estava convencido de que não o aceitariam como grumete. Nem sequer sabia o caminho para um porto onde houvesse navios apropriados para tão arriscados empreendimentos. Para onde ir, então? E, de repente, lembrou-se do lugar certo, do único lugar onde, pelo menos por agora, ninguém o iria procurar encontrar. O sótão era grande e escuro. Cheirava a pó e naftalina. Não se ouvia nenhum ruído, a não ser o tamborilar suave da chuva sobre as chapas de cobre do enorme telhado. Grandes vigas enegrecidas pelo tempo erguiam-se a distâncias regulares sobre o chão de madeira. Encontravam-se lá em cima como as vigas de forro que desapareciam na escuridão. Daqui e ali pendiam teias de aranhas grandes como redes de dormir, que balançavam suave e fantasmagoricamente a corrente de ar.
Lá de cima da claraboia descia um raio de luz esbranquiçada. A única coisa viva nesse lugar onde o tempo parecia ter parado era um ratinho que saltitava sobre as tábuas do assoalho e que deixava um rastro de pegadas minúsculas impressas no pó. Entre as pegadas havia um risco fino feito pela cauda que se arrastava no chão. De repente, o animalzinho parou e ficou à escuta. E logo desapareceu num buraco entre as tábuas. Ouviu-se o ruído de uma chave girando na grande fechadura. Devagar, a porta do sótão se abriu, rangendo, e por alguns instantes um longo raio de luz atravessou o compartimento. Bastian entrou e fechou logo a porta, que voltou a ranger. Meteu a grande chave pelo lado de dentro da fechadura e deu-lhe a volta. Depois empurrou o ferrolho e suspirou aliviado. Agora era impossível encontrá-lo. Ninguém viria procurá-lo ali. Raramente alguém ia até o sótão, disse ele, com certeza. E mesmo que alguém tivesse alguma coisa para fazer ali nesse dia ou no dia seguinte, encontraria a porta fechada, e a chave tinha desaparecido. Mesmo que de alguma forma conseguissem abrir, Bastian teria tempo para se esconder entre os trastes guardados no sótão. Pouco a pouco, seus olhos se habituaram com a escuridão. Conhecia bem aquele lugar. 6 meses antes, o diretor da escola pedira-lhe que o ajudasse a transportar um grande cesto de roupa cheio de impressos e papéis velhos que deveriam ser guardados no sótão. Fora então que vira onde estava guardada a chave da porta, num armário na parede pendurada no último patamar da escada. Desde então, nunca mais tinha pensado nisso, mas agora lembrara-se outra vez. Bastian começou a tiritar, pois o casaco estava encharcado e ali em cima fazia muito frio. Antes de mais nada, tinha que procurar um lugar confortável. Afinal, ele ia ficar muito tempo por ali. Por quanto tempo? Bem, nisso ele não queria pensar, nem na fome e na sede que em breve começaria a sentir. Começou a explorar o local. O sótão estava entulhado de toda espécie de trastes, uns caídos, outros em pé, estantes cheias de dossiês e livros de atas que já há muito tempo não se utilizavam, carteiras empilhadas e manchadas de tinta, uma armação que estavam pendurados uma dúzia de mapas velhos, vários quadros negros, cuja tinta preta tinha descascado, fogões de ferro enferrujados, aparelhos de ginástica inutilizados, tais como um cavalo, cujo revestimento de couro estava tão rasgado que o forro saía lá de dentro. Bolas de ginásticas rebentadas, um monte de colchões de ginásticas velhos e manchados, e além disso, animais empalhados, ruídos pelas traças. Entre eles, uma enorme coruja, uma águia real e uma raposa, toda espécie de retortas químicas e recipientes de vidros rachados. Uma máquina eletrostática, um esqueleto humano pendurado numa espécie de cabide e muitas caixas e caixotes cheios de velhos colchões de ginásticas. Se ele deitasse em cima deles, seria como se estivesse sentado num sofá. Arrastou-os para debaixo da claraboia, onde havia mais luz. Perto dali estavam empilhadas algumas mantas de tropa, rasgadas e bastante empoeiradas, mas que ainda podia servir. Bastian foi buscá-las. Tirou o casaco molhado e pendurou-o no cabide, juntamente com o esqueleto. Um monte de ossos balançou um pouco para lá e para cá, mas Bastian não teve medo. Talvez porque estivesse habituado a coisas muito parecidas em sua casa. Tirou também as botas encharcadas de meias, sentou-se sobre as pernas cruzadas em cima dos colchões de ginástica e cobriu os ombros com uma manta cinzenta, como um índio. Tinha junto de si a pasta e o livro de capa cor cobre. Pensou que nesse momento seus colegas deveriam estar na aula de língua. Talvez estivessem fazendo uma redação sobre algum tema desinteressante. Bastian olhou para o livro. Gostaria de saber, disse para si mesmo, o que se passa dentro de um livro quando ele está fechado. É claro que lá dentro só há letras impressas em papel, mas apesar disso deve acontecer alguma coisa, porque quando o abro existe ali uma história completa. Lá dentro há pessoas que ainda não conheço e toda espécie de aventuras, feitos e combates. E muitas vezes há tempestades no mar, ou alguém vai a países e cidades exóticos. Tudo isso, de algum modo, está dentro do livro. É preciso lê-lo para saber, é claro. Mas antes disso, já está lá dentro. Gostaria de saber como. E de repente sentiu que aquele momento tinha algo de solene. Endireitou-se no assento, pegou o livro, abriu na primeira página
e começou a ler A História Sem Fim.